noite, igreja. Satisfação voltar aqui. Um privilégio para mim poder compartilhar a palavra do Senhor com vocês. E tenho certeza que Deus tem esclarecimentos a trazer ao nosso coração com essa temática sobre a tribulação. Ainda mais que nesses últimos 2 anos, 2 fatos têm levado muitas pessoas a se voltarem para a Bíblia, que seria aí essa época de pandemia da Covid-19, e agora, ultimamente, essa invasão da Rússia contra a Ucrânia, da qual a gente vai falar no domingo à noite, se essa invasão tem alguma relação com profecias do futuro. Mas eu sei que lá na Ucrânia já venderam todo o estoque de Bíblia. Bem no início da invasão, haviam vendido, a Sociedade Bíblica de lá havia vendido todo o estoque de Bíblia, mostrando que essas situações levam a população a pensar, a meditar sobre o que Deus tem a dizer sobre isso, né? O problema é que se você for para o YouTube ou para a internet, aí você vai ter muitas informações. Muitas delas convergem com o que a Bíblia diz, mas talvez, não sei se posso dizer, a grande maioria vai te levar para outros caminhos, né? Então isso causa confusão, causa dificuldade da gente entender. Até ainda há pouco nosso irmão mencionou da importância de se estudar escatologia. E o primeiro versículo de Apocalipse, o livro talvez mais complicado da Bíblia, já diz ali que é um livro que fala da revelação de Jesus, ao qual Deus está dando a entender a seus servos. Ou seja, Deus tem interesse que a gente conheça sobre escatologia. Por mais que haja essa divergência de pensamentos, e eu vou mostrar para vocês aqui qual seriam essas divergências, mas Deus quer que nós conheçamos escatologia. Bom, tem reservado então no meu planejamento esses 4 momentos da gente se encontrar. Hoje à noite vou preparar o caminho, né, dar a base sobre o fato da tribulação, sobre a natureza da tribulação, o tempo que a tribulação ocorrerá, porque muitos acreditam que já estamos na tribulação, né? E eu vou passar para vocês a visão dispensacionalista pré-pré, que seria pré-milenista, pré-tribulacionista, né? Amanhã pela manhã, nós veremos esses 2 temas, nos 2 períodos que temos reservado. O primeiro período falando sobre a primeira metade da tribulação e o segundo período falando sobre a segunda metade da tribulação. Lembrando que são 7 anos, então 3 anos e meio na primeira parte do encontro da manhã e os últimos 3 anos e meio, né? E à noite, a campanha do Armagedon, porque não é uma batalha só, são várias frentes e batalhas, né? Culminando, lógico, naquele momento da segunda vinda de Jesus, que tem a batalha final. Então, os 2 assuntos aí junto, e é nesse momento que eu vou falar sobre a invasão de Gog e Magog, lá de Ezequiel 38 e 39, e vou fazer uma relação com essa invasão da Rússia ali na Ucrânia. Então, preparados para a gente decolar? Esse momento aqui não vou entrar em detalhes dos acontecimentos dentro da tribulação. Eu quero preparar a mente de vocês para entender qual que é o tempo da tribulação, que momento ocorrerá, qual que é a natureza da tribulação. Só um instante aqui. Muito bem. Vocês talvez vão se lembrar de que esses posicionamentos diferentes sobre entender assuntos futuros, né? Profecias que ainda estão por acontecer, o problema está na interpretação. Esses vídeos que às vezes você vê e assiste na internet, eles trarão posicionamentos diferentes. E normalmente é por causa dessa base, a interpretação
que se fará da Bíblia. Há uma maneira de ir para a Bíblia que se interpreta alegoricamente, então chegará a esses dois posicionamentos aí, que não existe um milênio literal aqui na Terra, né? E que a gente já está, de alguma forma, passando pela tribulação. Então, esses dois posicionamentos alegóricos levam a esse entendimento. Agora, o posicionamento que eu vou passar para os irmãos leva em consideração um milênio literal e que antes desse milênio literal há 7 anos de tribulação. E bem definidos, 7 anos, né? E como vocês veem aqui nessa faixa aqui da sua esquerda, desse grupo que entende a Bíblia literalmente, que são os pré-milenistas, eles têm posicionamentos diferentes entre eles. Que são esses posicionamentos que estão em vermelho aí, que eu vou explicar mais para o final. Quanto mais literal se entende a palavra de Deus, mais se chega ao posicionamento último aqui, pré-tribulacionista, que é o posicionamento que eu vou passar para os irmãos. Que Jesus vem pré-tribulação, ou seja, antes da tribulação, para arrebatar a sua igreja. O arrebatamento a gente falou em final de novembro, né? Então não vou entrar em detalhes assim, mas eu vou falar da tribulação que está por vir. Mas vamos lá para versículos bíblicos. É bom que a palavra nos instrua para a gente então chegar a conclusões. Eu projetei aqui alguns versículos para vocês, para mostrar os fatos da tribulação, de que realmente vai haver um período de tribulação aqui na terra. Jesus, possivelmente, acho que na terça-feira da última semana dele, ele é sacrificado por nós numa sexta-feira, então, numa terça-feira, ele faz essa consideração desse sermão profético de Mateus 24 e 25. Porque haverá, então, grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Quero notar aqui o fato de que Jesus está admitindo que vai haver tribulação e ainda é futuro para Jesus naquele momento, né? E eu creio que para nós ainda também é futuro. Jeremias, possivelmente Jesus estava lembrando de textos do Antigo Testamento, como por exemplo esse de Jeremias que diz: "E estas são as palavras que disse o Senhor acerca de Israel e de Judá. Ouvimos uma voz de tremor e de temor, mas não de paz." O versículo 6 diz: Pois vejo a cada homem com as mãos sobre os lombos, como a que está dando à luz." E para as irmãs aí que tiveram filhos, sabe o momento doloroso e difícil do parto, especialmente aí o parto natural, né? Porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante. Possivelmente Jesus estava fazendo uma ligação assim quando faz a menção ali no sermão profético. "E é tempo de angústia para Jacó, ele, porém, será salvo dela." Aqui Jacó é uma referência ao povo de Israel, tá? Outro texto está aqui em Daniel capítulo 12, que diz assim: "Naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo," Miguel é o anjo que vai proteger Israel sobrenaturalmente durante a tribulação, né? "Se levantará, haverá um tempo de angústia, tal como nunca houve desde o início das nações e até então," ou seja, até aquele momento, quando acontecer. "Mas naquela ocasião, seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto." Então, notem que esses versículos já nos trazem uma ideia de que a Bíblia sempre apontava para um momento, para esses escritores ou para Jesus, ainda futuro, de um momento que a terra ia passar por grande tribulação. Outros detalhes que vão assim afinando esse assunto do que é a tribulação estão nesses outros textos aqui. Ezequiel, capítulo 20, fala que Deus fará Israel passar debaixo da sua vara. Não vai deixar um israelita passar sem a ação de Deus julgando esse israelita durante a tribulação.
nesse primeiro momento, quero que vocês notem que a Bíblia, quando fala desse tempo futuro de tribulação, ela especifica em especial o povo de Israel. Mas eu vou mostrar versículos para vocês que, no caso, abrange toda a humanidade, mas especialmente Israel é o alvo primário de Deus na tribulação. Ezequiel diz: Deus lançará Israel no pote de fusão, aquele pote em que se coloca ouro ou prata e se esquenta ali para tirar as impurezas desses metais. É essa linguagem que Deus usa para falar: eu vou fazer vocês passarem como que num pote de fusão, quero purificar vocês, israelitas. Também ali em Malaquias, capítulo 3, diz: eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos, mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros, e assentar-se-á como fundidor e purificador de prata, e purificará os filhos de Levi. Outra vez, uma referência a Israel, né? E os refinará como ouro e como prata. Zacarias, capítulo 13. Refinei como prata e a purificarei como ouro. Também está num contexto em que Zacarias 13 fala que de todos os judeus presentes naquele momento da tribulação, 2/3 morrerão. Só sobrará 1/3 de judeus no final da tribulação. E é esse 1/3 de judeus que provavelmente é aquela referência de Paulo em Romanos 11, 26, que todo Israel será salvo, quando chegar a plenitude dos tempos dos gentios. Esse todo aí significa os todos que estiverem vivos naquele momento, porque Zacarias traz essa revelação que 2/3 serão mortos. Daniel 12:1 também fala que há um tempo de angústia para o seu povo, no caso, os judeus. Isso é o fato da tribulação. Eu só selecionei alguns versículos para mostrar para vocês que a Bíblia menciona que haverá tribulação. Agora, qual que é o tempo? Qual o momento na história da humanidade? Se para Jesus ainda era futuro para ele. Então, eu separei aqui mais alguns textos, só expressões para a gente começar a situar sobre o tempo da tribulação. O livro de Joel, eu já mostrei para vocês no estudo sobre arrebatamento, é o livro que trata sobre a expressão o dia do Senhor. E eu vou pincelar aqui de novo para vocês, pouco a pouco. Mas a tribulação está relacionada a esse dia do Senhor. Outro versículo. Esses outros versículos usam a expressão aquele dia, o grande dia. Essas outras referências aqui falam últimos dias. Isaías 61 fala sobre o dia da vingança do nosso Deus. Lembrando que Jesus, no ministério dele, chegou a mencionar o versículo 1 e parte do versículo 2, falando do ministério dele enquanto estava aqui na terra. Os cativos estão sendo libertados, coxos estão sendo curados, cegos estão vendo, né? Mas ele não menciona a segunda parte do versículo 2 e o versículo 3, porque fala do dia da vingança do nosso Deus. Ou seja, nesses 3 versículos aqui de Isaías, está se falando das 2 vindas de Jesus, só que Jesus aplica só 1,5 versículo para falar do momento da primeira vinda dele. Porque o dia da vingança de Deus ainda não havia chegado naquele momento ali. Então é um dia de vingança que Deus vai tomar. Em Obadias diz: pois o dia do Senhor está próximo para todas as nações. Opa, agora aqui já começa a abrir o leque. É em especial para Israel, e a gente vai explicar por que é em especial para Israel, mas vai atingir todas as nações. Malaquias 4 diz: eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do dia do Senhor. Essa é uma profecia, irmãos, que eu creio que vai se cumprir literalmente. O Elias do Antigo Testamento
voltará à vida aqui, momentos antes do início da tribulação. Porque o dia do Senhor, que abrange a tribulação, quer dizer, a tribulação faz parte do dia do Senhor. E esse versículo está dizendo que o Elias ele vai vir antes do dia do Senhor. Eu creio que o Elias será uma das duas testemunhas da qual fala lá em Apocalipse. Mas notem esse versículo aqui de Tessalonicenses. Se eu não me engano, eu cheguei a conversar com vocês sobre ele também em novembro passado, né? Irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar, nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, no caso de Paulo e de outros apóstolos, né? Como se o dia do Senhor, olha ele mencionando o dia do Senhor. Dia do Senhor é uma expressão veterotestamentária. As informações sobre ela estão no Antigo Testamento, mas Paulo empresta para falar desse encontro nosso com Jesus, e ele faz uma relação com esse dia do Senhor, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Esse era o pensamento dos Tessalonicenses. Nossa, nós já estamos no dia do Senhor, no dia que fala que é de julgamento, que Deus vai pesar com juízos, com ira sobre o povo judeu, sobre todas as nações. E Paulo está falando, ó, não deixe que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia, que dia? O dia do Senhor, que não é um dia de 24 horas, mas são eventos dentro desse chamado dia do Senhor. Antes daquele dia virá a apostasia, que de uma forma, não sei se posso dizer tendenciosa, mas assim, a nossa Bíblia em português foi influenciada pela Bíblia de tradução para o latim, que é a Vulgata. Antes da Vulgata, as Bíblias traduziam essa expressão grega aqui, não por apostasia, porque a palavra ela tem outros sentidos também, além de apostasia. Só que a partir da Vulgata, tradução da Bíblia para o latim, isso influenciou a nossa Bíblia em português. Aqui a palavra, segundo o contexto, é melhor ser entendida que aquele dia, ou antes daquele dia, vai ter que haver o nosso afastamento aqui da terra, a nossa retirada e a nossa reunião, que é a menção logo no início do versículo 1, nossa reunião com Jesus, antes do chamado dia do Senhor. E então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Depois que sair a igreja aqui da terra, inclusive esse texto aqui fala que alguma coisa detém esse homem da iniquidade, esse filho da perdição. E provavelmente o que está detendo esse homem de aparecer para o mundo como um líder mundial é o ministério que o Espírito Santo realiza através da igreja. Então, quando a igreja sair daqui, sermos afastados ou partirmos daqui, nos reunirmos com Jesus, daí sim, esse homem do pecado, esse anticristo, vai aparecer para o mundo e começa então, a partir do momento que ele faz uma aliança com Israel, começa o dia do Senhor. Então, é como se os tessalonicenses estivessem imaginando dessa forma aí, ó, nós estamos aqui então, dentro já do dia do Senhor, naquele momento de tribulação, de julgamentos e de juízos, e Paulo vai falar para eles, não, vocês não estão aí. Prova disso é esse outro versículo aqui de Isaías. Diz, vejam, o dia do Senhor está perto, dia cruel, de ira e grande furor, para devastar a terra e destruir os seus pecadores. As estrelas do céu, e aqui tem detalhes que falam desse dia do Senhor, mostrando que nós, a igreja, não vamos chegar nesse momento aqui, dessas cataclismas cosmos geológicos, né? As estrelas do céu e as suas constelações não mostrarão a sua luz. O sol nascerá, nascente escurecerá,
e a lua não fará brilhar a sua luz. Castigarei o mundo por causa da sua maldade, os ímpios pela iniquidade. Darei fim à arrogância dos altivos e humilharei o orgulho dos cruéis. Então, o que, na verdade, Paulo estava querendo mostrar, relacionado a essa expressão do Antigo Testamento, que também Isaías fala aí, é o que Joel explicou bem no seu livro, que o dia do Senhor é assim como se a gente pegasse a ideia de dia para um judeu, que o dia para um judeu começa a partir de que o sol se põe, lá para 6 horas, 6 e alguma coisa. Então ali começa o dia para o judeu, então começa no momento da escuridão daquele dia. E a segunda parte do dia é quando o sol está brilhando e está clareando o ambiente. E em Joel, ele começa a falar então de detalhes de julgamentos durante esse primeiro período do chamado Dia do Senhor. E logo depois ele esclarece também falando de momentos de bênçãos em especial para Israel, na segunda parte, na parte clara desse dia. Então, dia não tem nada a ver, o dia do Senhor não tem nada a ver assim com o tempo de 24 horas, mas tem a ver com eventos que Deus vai lançar. É quase que a gente pode dizer que o dia do Senhor é uma expressão que abrange 1007 anos, porque pega 7 anos de tribulação, a parte de juízos, de flagelos aqui na terra, e abrange também a parte de bênçãos, que é o reino milenar. E isso aqui tem laser? Tem? Onde que é o laser? Opa. Essa parte a parte escura, da qual Joel fala dos juízos, ela tem muita relação com a 70ª semana de Daniel, que eu também falei para os irmãos na ocasião de novembro, e eu vou reprisar rapidamente hoje aqui. Muito bem, então esse é o dia do Senhor, e Paulo estava falando lá que não, vocês não estão aqui no dia do Senhor, vocês não estão passando já pela fase de julgamentos e juízos de Deus dentro desse chamado dia do Senhor, mas na verdade vocês estão aqui, como nessa expressão ali, dentro do período da igreja. E logo depois que a igreja sair, ou seja, é necessário aquele afastamento, que na sua Bíblia deve estar escrito como apostasia, mas eu acredito que pelo contexto indica o afastamento da igreja, e daí sim vai aparecer aquele homem da iniquidade. É ele que vai ser usado por Satanás e também para dar o start, o início da tribulação. Quando esse homem da iniquidade, que muitos estudiosos falam que é o anticristo, ele fizer uma aliança de paz e de proteção para Israel, é que começa o dia do Senhor, é que começa a tribulação. Mas Paulo então esclareceu aos irmãos ali que a igreja não vai participar desse tempo, ela vai sair antes do dia do Senhor. E no Novo Testamento, há uma outra expressão técnica, exclusiva agora do Novo Testamento, que é o dia de Cristo, e que ela faz assim um contraste com a expressão do Velho Testamento, né, o dia do Senhor. Enquanto que no Novo Testamento, o dia de Cristo tem a ver com a igreja, envolvendo o seu arrebatamento, envolvendo o seu julgamento no tribunal de Cristo, recompensas, as bodas do Cordeiro, que é o casamento da noiva, que é a igreja com Cristo, que é o noivo. O dia de Cristo envolve esse tipo de relação, em especial com eventos relacionados à igreja, enquanto que o dia do Senhor tem a ver, em especial, com o povo de Israel, mas ela está muito relacionada ao milênio, porque é o dia que Deus vai fazer com que toda a humanidade, em especial Israel, passe por julgamentos, porque vai haver tipo uma seleção assim de quem vai entrar para o reino milenar, quem vai participar do reino com Jesus no milênio. Por isso que é necessário essa primeira fase do dia do Senhor ser um momento de purificação, de juízos sobre toda
à humanidade. Então, o dia do Senhor eu definiria como está aí. O dia do Senhor é um tempo futuro, onde Deus intervirá direta e dramaticamente na história, começando com um tempo de ira e julgamento sobre os ímpios e o mundo que rejeitou a Cristo, especialmente para restaurar Israel, que é esse período que a gente vai tratar aqui, a tribulação. E culminará em um período de paz e prosperidade, no qual Cristo estará na terra para governá-la e trazer bênção para a nação de Israel. Se Deus permitir, a gente falando mais à frente sobre o milênio, Deus tem promessas que Ele fez para Israel que ainda Ele não cumpriu. Então há uma necessidade de ter esse tempo em especial com Israel, e isso vai ser no milênio. Mas esse é assunto para outra ocasião. Voltando a Daniel, para nós dispensacionalistas, quer dizer, não sei se todos aqui são, né? Eu sou. Para nós dispensacionalistas, pré-milenistas, ou seja, Jesus vem na sua segunda vinda antes do milênio, pré-milênio. E pré-tribulacionista, ou seja, que Jesus vem arrebatar a igreja antes da tribulação, essa profecia de Daniel capítulo 9 é que lança luz com relação ao tempo em termos de algo que dá para você mensurar. É daqui que a gente tira que a tribulação será de 7 anos. Lembrando que essa profecia aqui, o todo dela, tem a ver com o seu povo, Deus falando para Daniel, essa profecia das 70 semanas que eu vou dar para você tem a ver com o seu povo. Quem que é o povo de Daniel? Os judeus. E com a sua cidade. Qual que é a cidade dos judeus? Jerusalém. E ela é dividida em 3 partes, né? Fala-se de um período de 7 semanas, eu já mencionei para vocês que se trata de semanas de anos, então todas as 70 semanas perfaz 490 anos de profecia. O primeiro bloco, então, de 7 semanas, que são 49 anos, ela vai até o ano 396, desde o decreto de Artaxerxes, que eu sugiro o ano de 445, alguns vão falar que é o ano 444, cada um tem as suas preferências aí, não vai mudar muita coisa ao final das contas, né? A única coisa que vai mudar é que Jesus morreu no ano 32 ou no ano 33, tá? E não com 33 anos, tá? Porque possivelmente ele nasceu 6 anos antes do ano 0 ou no mínimo 4 antes do ano 0, porque nós temos um erro aí de cálculo nesse calendário gregoriano que a gente usa, né? E então Jesus deve ter morrido com 38 anos, por aí, tá? E não com 33 anos. Mas o primeiro bloco é de 49 anos, vai até quando a cidade de Jerusalém realmente foi estabelecida, reestabelecida. Porque tem momentos no Antigo Testamento que você lê que a expressão as filhas de Israel, se eu não me engano, as filhas de Israel, é uma expressão para dizer que depois que a terra de Israel foi destruída pelos babilônicos, restaram ali vilas, povoados de judeus. Não tinha assim uma cidade reestabelecida. Mas a partir desse decreto, passados 49 anos, a cidade foi restabelecida. E depois o segundo bloco fala de 62 semanas, que culmina possivelmente na entrada triunfal de Jesus, que eu coloquei até uma data aí, dia 6 de abril de 32. No versículo 26 de Daniel fala depois disto, ou seja, depois que se passaram 7 semanas, mais 62 semanas, que dá um total de 483 anos de profecias cumpridas exclusivamente com Israel e com a cidade de Jerusalém, fala que o ungido será morto e será tirado, já não mais estará, falando da morte de Jesus e da sua ascensão. E depois fala que o povo de um príncipe que há de vir vai destruir o templo.
Então, menciona-se 2 eventos. E entre esses 2 eventos, o ungido ser tirado e o povo de um príncipe vir e destruir o templo, que foi no ano 70, tem um gap aí de 38 anos, aproximadamente, 38 ou 39 anos. Mostrando que essa última semana aqui não se cumpriu em continuação aqui. É como se essa profecia toda de 70 semanas houvesse um break profético. Deus parou ali na 69ª semana. Porque logo após aqui a destruição do templo, os judeus começaram a ser expulsos para fora da terra deles, no ano 132 ou 135, eu acho que foi a última leva de judeus que foram banidos ali da terra da Palestina, e eles ficaram fora da terra deles até 1948. E nunca apareceu um líder mundial para fazer uma aliança aqui com Israel. Por isso que a igreja se encaixa nesse momento profético. Paulo ali em Romanos, capítulos 9 a 11, ele fala, ó, Deus está dando assim um tempo com Israel. Israel está sendo colocado de lado, e isso agora está sendo um privilégio para nós, os gentios. Gentios são todos os povos que não são judeus. Porque agora a gente está tendo a oportunidade de, além de receber Jesus como Salvador, ser utilizados como instrumentos dele. Coisa que antes era só os judeus que era esse povo escolhido para ser instrumento. Mas ali Paulo, no finalzinho do capítulo 11, ele fala assim, ó, na plenitude dos gentios, os israelitas vão voltar em cena, e todos serão salvos. Então esse é um momento que se encaixa o período da igreja. Por que a igreja tem que sair? Começar no dia de Pentecostes, quando Jesus envia o Espírito Santo, e ela vai ter que sair aqui da terra antes dessa aliança. Como Paulo falou, antes do dia do Senhor vai haver o afastamento. Porque a igreja não tem nada a ver com as 70 semanas. Quando as 70 semanas foi profetizada, Deus falou, é para Israel e para a cidade de Jerusalém. Os judeus rejeitaram o Messias, então houve uma parada na profecia, e ela só vai ser retomada quando um líder mundial fizer um acordo de paz com Israel, como diz o versículo 27 dessa profecia. Por isso que a igreja também tem que sair. Então, estou dando motivos para vocês, para entender do porquê o pré-tribulacionismo deveria ser a maneira da gente entender que a igreja vai sair antes da tribulação. Uma porque a gente não tem nada a ver com essa profecia, e outra que a gente, como Deus revelou a Paulo em Tessalonicenses, nós vamos ser tirados antes do dia do Senhor. Qual que é a natureza da tribulação? Isso que eu vou falar amanhã para vocês. Só vou agora mostrar versículos que falam de quão pesado vai ser esse tempo de 7 anos de tribulação. Diz aqui em Sofonias, aquele dia será um dia de indignação, dia de tribulação e de angústia, dia de alvoroço. Eu estou destacando em vermelho aí para vocês verem a natureza dos 7 anos da tribulação. É dia de assolação, dia de trevas, de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia da indignação do Senhor. Mas pelo fogo do seu zelo toda esta terra será consumida, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. Tessalonicenses complementa falando que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Muitos leem esse versículo aqui, irmãos, até foi muito bom que o Felipe, que estava aqui à frente, foi o Felipe que estava aqui? É isso o nome? É? Ele citou lá o versículo de 2 Timóteo 2,15, né? Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra, né? E muitos leem esse versículo aqui e vão trazer a interpretação que o dia do Senhor vai pegar os crentes como de surpresa.
Mas eu já expliquei isso também naquela ocasião de novembro, que aqui Paulo faz um jogo de pronomes pessoais. Eles e nós. Ou vós, né? Falando dos crentes. E eles falando daqueles que são da noite, que são incrédulos, enquanto nós, os crentes, somos do dia, da luz. Ele diz assim, o dia do Senhor, que eu já falei, expressão do Velho Testamento, da qual a gente vai ser retirado antes, virá como ladrão de noite. E notem aqui, quando disserem, qual que é o pronome que está embutido aqui? Qual que é um aluno de português aí? Eles, terceira pessoa do plural. Então, eles aqui não se refere a nós, quando Paulo fala dos crentes, que são do dia, mas sobre eles vai pegar de surpresa. Quando eles estiverem dizendo, a paz e segurança, então, sobre eles, ou lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto. Quem assim está grávida e está nos momentos finais, é inevitável, vai chegar no momento de dor e que vai culminar na expulsão da criança. Seria a maneira natural da criança sair ali da sua mãe, né? Então não tem volta. Quando chegar aquele momento, vai pegá-los de surpresa e vai até o fim, cumprindo com tudo que tem planejado para acontecer, né? Como uma mulher grávida que está ali para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. Ainda falando da natureza, Apocalipse, agora já trazendo um texto que fala de detalhes sobre a tribulação, diz que e diziam aos montes e aos rochedos. Aqui está um dos flagelos acontecendo sobre a humanidade incrédula especialmente, e eles vão dizer aos montes e aos rochedos, caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado no trono, e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Então as próprias pessoas que estiverem passando na tribulação, elas vão notar a grande diferença desse período de tribulação, que não tem nada a ver com as tribulações que a gente sofre aqui, e por mais que irmãos nossos estão sendo apedrejados, queimados, mortos, enterrados vivos em outros locais do mundo, não tem nada comparado com esse período que ainda está por acontecer. Apocalipse 11. As nações se iraram, e chegou a tua ira. Falando da natureza, é dia da ira de Deus, né? Chegou o tempo de julgares os mortos e de recompensares os teus servos, os profetas, os teus santos, e os que temem ao teu nome, tanto pequenos como grandes, e de destruir os que destroem a terra. Apocalipse 14 também. E o anjo lançou a sua foice à terra, e vindimou as uvas da vinha da terra, e atirou-as no grande lagar da ira de Deus. Gente, amanhã à noite, se Deus permitindo, a gente vai falar sobre o momento da segunda vinda de Jesus. E é o momento que ele vai destruir tanta gente, num local em específico, que vai correr um rio de sangue, da altura do cabresto de um cavalo, que dá cerca de 1,20 m de sangue, né? E é como se ele então convidasse as aves do céu, os animais, para se banquetear de tanto morticínio que haverá no final desses 7 anos de tribulação. Ainda falando da natureza, olha o que diz esses textos de Isaías. Vejam, o Senhor vai arrasar a terra e devastá-la. A terra será completamente arrasada e totalmente saqueada. Naquele dia o Senhor castigará os poderes em cima dos céus e os reis embaixo na terra. A lua ficará humilhada e o sol envergonhado. Aqui já descrevendo um pouco dessa situação cósmica que vai acontecer, dos juízos de Deus. Isaías 34 diz: o Senhor está indignado contra todas as nações. Sua ira está contra todos os seus exércitos.
Ele os destruirá totalmente e os entregará à matança. E de novo Daniel aqui, capítulo 12. Naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, protege Israel, né? Se levantará, mas naquela ocasião o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. Jeremias. Gente, eu estou querendo que a palavra de Deus vá dando para vocês informações sobre o que vai acontecer na tribulação, porque amanhã, mesmo em 2 períodos, não vai dar assim para eu dramatizar tudo o que vai acontecer durante os 7 anos, mas essas expressões é para lançar alguma luz. Como será terrível aquele dia, sem comparação, será tempo de angústia para Jacó, mas ele será salvo. Aquele dia, sim, o dia do Senhor está próximo, como destruição poderosa da parte do Todo-Poderoso, ele virá. É dia de trevas e de escuridão, dias de nuvens e negridão. Um grande e poderoso exército se aproxima como nunca antes se viu, nem jamais se verá nas gerações futuras. Amós 5 diz: ai de vocês que anseiam pelo dia do Senhor, o que pensam vocês do dia do Senhor? Será dia de trevas, não de luz. Espero que ninguém aqui esteja em situação que o faz ficar aqui para passar por esse momento da tribulação, do dia do Senhor, porque como vocês estão vendo, Deus rasgou o verbo, como se pode dizer, deixou bem claro que não vai ser nada fácil, vai ser terrível. É o dia da vingança dele, dia da ira dele, contra todos os incrédulos. O livro de Apocalipse nos dá uma noção dos flagelos e desse momento terrível que vai viver o mundo. Os capítulos, como está sendo destacado em vermelho aqui para vocês, aqui os capítulos 6 até o capítulo 19, fala todos eles dos juízos que Deus vai lançar durante o período da tribulação. E é isso que a gente vai trabalhar amanhã, na parte da manhã, os 2 períodos, procurando colocar em ordem cronológica esses fatos sobre a tribulação. Todas essas expressões que foram usadas até agora, dia da ira, do furor de Deus, dia de trevas e tal, vai ser descrito através dos flagelos, em especial retirados aí dessas informações do livro de Apocalipse. E notem que a igreja é mencionada aqui, e a igreja é mencionada aqui, voltando com Jesus, depois da batalha de Armagedon. E ela não é mencionada aqui. Esse é um outro fator para provar que a igreja vai ser afastada antes do dia do Senhor. Esse dia, inicialmente, de julgamento, que inclui ali a 70ª semana de Daniel. Outra prova é a relação que Jesus faz, palavras saídas da boca de Jesus sobre o que vai acontecer naquele dia de tribulação, ou naqueles dias de tribulação, e a correlação que tem com, por exemplo, os 6 primeiros selos ali de Apocalipse. Tanto em Mateus 24, como em Lucas 21, os detalhes, as informações que Jesus dá, batem com o que Apocalipse, João fala em Apocalipse capítulo 6, daqueles 6 primeiros selos. Lembrando que quando Jesus falou, Mateus 24 e Lucas 21, a igreja não existia ainda. Jesus está respondendo perguntas de 4 dos seus discípulos. Ele está falando num contexto veterotestamentário, está falando com um judeu, falando de situações para os judeus. Então, quando você lê Mateus 24, que as pessoas estão até usando nesses dias aí de pandemia, então nós já estamos dentro da tribulação, porque tem uma tradução que fala lá, não sei se é o versículo 5 de Mateus 24, o versículo 6, que fala de pandemia. Não, Jesus está falando do momento que vai ocorrer quando esse líder mundial fizer o acordo de paz com Israel, porque é ali que é o start do início da tribulação. Então, Jesus está falando daquele momento lá. Por mais que a gente tenha guerras, rumores de guerras, pestes e outras coisas mais,
Não, isso que está acontecendo agora não tem a ver com o que Jesus revelou em Mateus 24 e Lucas 21. Mas tem a ver com a partir do momento que o anticristo aparecer para o mundo. Agora, qual que é o propósito da tribulação? Então, como eu tentei enfatizar, a princípio, os versículos do Antigo Testamento que falam do dia do Senhor, ele se aplica em especial ao povo de Israel. Então, em um primeiro momento, a ideia de Deus é: eu vou restaurar o meu povo, o povo que eu inventei. Eu peguei 2 velhos e falei: de ti vou fazer uma grande nação e vocês vão abençoar todas as outras nações. Só que essa grande nação chegou o momento quando o Messias esteve aqui e eles rejeitaram. Mas mesmo assim Deus prometeu: eu vou restaurar vocês. Aliás, Deus tem, como eu disse, promessas que Ele ainda tem que cumprir com Israel. E Deus não é um homem para mentir. Então, se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Então, no primeiro momento, Deus vai preparar Israel para receber o Messias. Sabe por quê? Porque no Antigo Testamento tem promessas condicionais e promessas incondicionais. As incondicionais são aquelas que Deus sozinho se comprometeu com Israel. Fica tranquilo, eu vou dar isso, fazer isso com vocês. Agora tem promessas condicionais que daí então depende da ação ou da reação que o povo de Israel tem com a revelação que Deus deixou para eles, em especial na lei mosaica. E não tem como Deus cumprir com as promessas que Ele vai cumprir no milênio, se Israel não reagir positivamente em termos de conversão, deles reconhecerem que realmente crucificaram o Messias e então receberem Jesus, que eles crucificaram, como o Messias que até hoje eles esperam. Por isso que tem o tempo da tribulação, é um tempo que Deus vai estar ali batendo no coração de Israel, levando eles a essa conversão, a esse quebrantamento, porque lá no final da tribulação é que eles vão clamar pelo Redentor. E a Bíblia tem versículos, e até Jesus menciona em Mateus, que quando eles clamarem, daí então Jesus vem e os liberta dos seus inimigos, e daí então Deus estabelece o milênio e está em condições de cumprir com aquelas promessas incondicionais. Então há uma necessidade de Israel se converter. É como se Israel fosse dono de uma casa na praia. Bom, isso não faz sentido para vocês porque vocês moram perto da praia. Mas para mim que moro longe da praia, é como se eu tivesse uma casa na praia. Eu sou o dono dela. Está lá, tem papéis garantido que é minha aquela propriedade. Mas eu não vou lá e não usufruto, não uso aquilo ali. Então, Israel ele tem bênçãos reservadas para ele, só que não tem como ele desfrutar enquanto não haver uma conversão da nação. E a nova aliança que diz lá em Jeremias 31, que Deus um dia vai mudar o coração de Israel, é esse momento no final da tribulação que vai acontecer. Deus vai levar a nação de Israel a se converter e vai se cumprir o que Paulo disse em Romanos 11, 26. Todo Israel será salvo. Mas então o primeiro propósito é esse. Segundo propósito, um reavivamento mundial. É nesse momento da tribulação que vai se cumprir aquela informação de que o mundo todo vai ser evangelizado. Você talvez participou de alguma reunião de missões em que o pregador fala assim: irmãos, a gente tem que evangelizar o mundo todo, porque senão Jesus não vem. A volta de Jesus na visão dispensacionalista pré-tribulacionista não está condicionada ao mundo todo ser evangelizado para Jesus vir e arrebatar a igreja. Mas a segunda vinda de Jesus, que não tem nada a ver com arrebatamento, sim, está, de certa forma, predita ou pré-sinalizada com algumas informações, e dentre elas é que o mundo todo vai ouvir o Evangelho. E isso vai acontecer no período da tribulação, com as 2 testemunhas que vão vir do passado para o presente. Isso em especial vai impactar os judeus, os 144 mil judeus que vão ter um ministério em especial com Israel, e os 4 anjos levando a última menção desse evangelho do reino pelos 4 cantos da terra. Então é nesse momento que se cumpre lá Mateus 24, versículo
sei se é o 13 ou o 14, vocês conferem aí, por favor. E outra, o propósito é eliminar a iniquidade e os iníquos. É em especial para a tribulação para os judeus, mas vai espirrar em toda a humanidade incrédula. Deus vai, como já lemos alguns versículos, eliminar todos os inimigos, expurgar a iniquidade, vai assim eliminar tudo de mal ali assim na humanidade. E então ele estabelece o reino milenar dele aqui na terra. Então, uma definição que eu diria sobre o que é a tribulação, será um período futuro definido de 7 anos. Por que 7 anos? Tem a ver com aquela última semana de anos de Daniel que ainda falta se cumprir. São anos lunares, então são anos de 360 dias, e não anos de 365 dias como no nosso calendário solar. A iniciar-se com uma aliança entre um líder mundial e a nação de Israel, como diz o versículo 27 lá de Daniel 9. Isso após o arrebatamento da igreja, porque a igreja não tem nada a ver com essa profecia. Nós vamos ser retirados antes do dia do Senhor. E terminará com a segunda vinda de Cristo. Então esses 7 anos ficam aí nesse meio aí, quando um líder faz uma aliança com Israel e a segunda vinda de Jesus. Tempo quando Deus tratará de novo com Israel para restaurá-lo, porque eles precisam se converter, restaurá-lo completamente, e derramará os seus terríveis juízos contra a humanidade perdida, toda ela, em cumprimento da 70ª semana de Daniel. Essa é a visão dispensacionalista, pré-milenista, pré-tribulacionista. Mas a boa notícia para nós, igreja, eu já mostrei isso para vocês em novembro, só quero repetir aqui, nós vamos ser libertos desse dia do Senhor. Romanos fala que seremos salvos da ira de Deus, e no contexto de Romanos tem a ver com ira de Deus temporal, já aqui nesse momento, pessoas que não querem saber de Deus, estão seguindo os seus caminhos, Deus, já nesse momento aqui, derrama ira sobre eles, mas também chega a abranger a ira escatológica, que é esse momento lá, que inclui os 7 anos da tribulação. 1 Tessalonicenses fala aí que esperar dos céus a Jesus, que nos livra da ira vindoura. 1 Tessalonicenses 5 fala que Deus não nos destinou para a ira. Apocalipse 3:10, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr a prova os que habitam na terra. E o versículo que eu já li para os irmãos, que o dia do Senhor virá como ladrão sobre quem? Sobre eles, aqueles que são da noite, aqueles que não são cristãos. E não sobre nós, a igreja. Rapidamente agora aqui, eu esqueci de ver o horário que eu comecei, que hora que eu tenho que terminar. Já passou de 1 hora que eu estou falando aqui ou não? Me dê uma luz aí. Ô Felipe, que hora que você me passou a bola aí? Vocês são assim, vocês não estão aguentando mais, ficam, não, pode. Mas vamos lá, quero rapidamente só mencionar para os irmãos esses 5 posicionamentos em vermelho. Todos eles interpretam a Bíblia literalmente. Todos eles são pré-milenistas, acreditam que Jesus vem na sua segunda vinda antes do milênio. Mas eles são diferentes na maneira de interpretar qual o momento que Jesus vem para a igreja. Vai ser depois da tribulação, no meio da tribulação, antes da tribulação? A visão que eu estou tentando passar para os irmãos é que Jesus vem para arrebatar a igreja antes da tribulação. Mas vamos lá. Então, a primeira visão escatológica aí dos pré-milenistas são os pós-tribulacionistas. Esses acreditam, então, que arrebatamento e segunda vinda não são 2 eventos distintos, separados por 7 anos, como, por exemplo, o pré-milenismo acredita. Mas trata-se de um mesmo momento. Jesus vem, arrebata a igreja e já volta. Até fica meio estranho entender por que ele tem que vir, arrebatar e depois voltar.
né? Mas o posicionamento pós-tribulacionista acredita assim, ele não leva em consideração essa explicação que eu dei sobre o dia do Senhor, que a gente vai ser afastado antes desse dia, não leva em consideração que a 70ª semana de Daniel tem a ver com o povo de Israel e com a sua cidade, e então, infelizmente, esse posicionamento leva a crer que a igreja vai passar pelos 7 anos de tribulação. E olha que tem muita gente. Hoje em dia, dentre os pré-milenistas, os 2 grupos que mais se rivalizam sobre a relação com a tribulação são os pós-tribulacionistas e os pré-tribulacionistas. Então você vai encontrar muitos crentes pré-milenistas e que daí vão divergir aí sobre o arrebatamento, o momento do arrebatamento. Tem os mesotribulacionistas, que acreditam que a volta de Jesus é no meio da tribulação. Há um falso entendimento que os primeiros 3 anos e meio são de paz. Vocês vão ver amanhã no primeiro período que os primeiros 3 anos e meio não são assim tranquilos, não. São terríveis também. Lógico, a segunda parte até Jesus chamou de grande tribulação. Então serão piores, né, a segunda metade da tribulação. Mas há uma outra compreensão errada dos mesotribulacionistas, é que eles pegam a informação lá de 1 Coríntios 15, 52, que fala da última trombeta, e vão lá para Apocalipse e contam lá, opa, tem 7 trombetas aqui. Então, essa última trombeta é a 7ª trombeta de Apocalipse 11. E não tem nada a ver a 7ª trombeta de Apocalipse 11 com a trombeta mencionada em 1 Coríntios. Então, é outra compreensão equivocada. Tem aí também os pré-ira, né? Arrebatamento pré-ira. Esses aqui são quase iguais os mesotribulacionistas. Só que eles colocam a 7ª trombeta um pouquinho mais para dentro da segunda metade da tribulação. Que é, eles falam assim, não, a gente vai ser liberto daquele período mais terrível, que está um pouquinho mais ali já dentro da segunda metade da tribulação. O outro posicionamento são os parcialistas. Os parcialistas acreditam que, bom, haverão vários arrebatamentos antes da tribulação para o crente que estiver firme e fiel com Deus. Então, quem estiver preparado já sobe antes da tribulação. Daí os que ficam abalados, né? Daí, então ficam mais firmes com o Senhor, ora mais, lê a Bíblia e tal. Daí vai chegar um momento que de repente sobem, né? Daí vai assim vários arrebatamentos, até chegar no final mesmo da tribulação. Tem uns crentes relaxados aí que talvez então vai ficar lá para a última leva, né? Última chamada. Mas o pior é que a Bíblia, ou melhor, né? A Bíblia não explica isso. Não tem nenhum momento na Bíblia que fala que a gente vai estar subindo assim a prestação, né? E tem aí agora o posicionamento pré-tribulacionista, que é o que eu estou procurando passar para os irmãos, né? Tribulação não tem nada a ver com igreja, seremos libertos do dia do Senhor e vai ser uma vinda iminente, pode acontecer agora, não dá para terminar a aula amanhã, não dá para ter o curso em julho e assim por diante, né? Paulo já aguardava na época dele essa vinda, né? Então esses são os posicionamentos. Se você não entendeu até agora qual que é o momento do que eu estou falando, olha, você falou, entendi que vai ser difícil, mas eu ainda não consegui situar na história que momento é esse. Então esse gráficozinho aqui é só para você se situar de que momento na história nós estamos falando. Jesus já veio aqui na terra, morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus, elevado aos céus, e ele enviou o Espírito Santo no dia de Pentecostes, está registrado em Atos 2, e ali começa o período chamado igreja, da qual eu e você estamos inseridos agora. Israel está sendo colocado de lado, e a igreja está agora sendo o instrumento de Deus aqui na terra. Acredito que a gente esteja bem no finalzinho do período da igreja. E quando eu leio lá no Facebook algumas postagens que a igreja está se despedindo da terra, nossa, isso faz eu vibrar, assim, porque realmente nós não temos sinais para arrebatamento, mas tem alguns eventos no mundo que estão ocorrendo que são eventos muito relacionados à tribulação. Então, se a tribulação cada vez mais está dando assim sinais de alerta que ela está por perto, o arrebatamento para a visão pré-tribulacionista
está mais perto ainda, né? Então, queima meu coração quando eu ouço lá, a igreja está se despedindo da terra, né? Ou seja, a igreja sou eu e você, tá? Então, creio que a gente está no finalzinho. Há de acontecer na visão pré-milenista, pré-tribulacionista, o afastamento, ou seja, o arrebatamento da igreja, assunto de novembro passado. Busquem nos vídeos das gravações aqui da igreja. E aqui na terra acontece os 7 anos de tribulação. Eu sei que o arco aí está desproporcional com o arco da igreja, mas são só 7 anos, é um período bem curtinho, tá? Enquanto isso, lá nos céus está acontecendo que a igreja está sendo julgada no tribunal de Cristo. Isso vai ser falado em outro momento, provavelmente acho que é em julho. E também as bodas do Cordeiro. E daí então Jesus vem com a sua noiva, vem com os exércitos dos céus, ou seja, com todos os seus anjos, no final da tribulação, na última batalha, chamada Batalha do Armagedon, que eu vou explicar para vocês que não é no Armagedon. Isso eu explico amanhã para vocês. E depois disso, Deus destrói todos os seus inimigos. Israel crê em Jesus, clama a volta de Jesus, por isso que ele está vindo aqui na segunda vinda. E Jesus então estabelece o seu reino milenar aqui na terra. No final, há uma rebelião, porque Satanás ficou preso durante esses 1000 anos de reino milenar. E ele é liberto no final, ele causa uma revolta nas pessoas que ainda não creram em Jesus, e Deus manda fogo do céu, destrói todos os seus inimigos, e lança Satanás lá para o lago de fogo, destrói essa terra aqui, e logo depois da destruição dessa terra acontece o juízo final, que é o juízo do trono branco, um juízo para incrédulos. Eles são lançados no lago de fogo, lá onde já estão falso profeta, besta e próprio Satanás. E Deus faz novos céus e nova terra e começa então a eternidade. Então, o assunto que nós estamos tratando nessa ocasião é isso daqui. 7 anos de tribulação aqui na terra, tá? Com a igreja já tendo sido arrebatada. Para finalizar, só quero sugerir livros, se você é interessado em adquirir livros que falam sobre esses assuntos. Esse primeiro aqui era o livro de cabeceira de cama no seminário, Palavra da Vida, quando eu estudei. Não sei se ainda era na época do Juninho, esse aqui era. Então ele é o mais denso. Tem esse outro que foi lançado ano passado, então é recente. Esse daqui ele é muito bacana, ele é bem sucinto e ele é de folha de revista, né? Papel couché, brilhoso, com gráficos. Então é bem bonito de ter e fácil de se entender. E esse último aqui, o que eu gosto dele é que ele é muito organizadinho, ele fala assim ponto por ponto, em ordem cronológica, esses fatos. Então, se vocês querem adquirir esses livros, esses talvez não sejam tão baratos, mas eu não estou ganhando nada por propaganda aqui, tá? E tem essa coleção aqui, que ela é mais acessível. Aqui tem um livrinho bem sucinto, é fininho, vai falar sobre o anticristo, outro vai falar sobre a tribulação, outro sobre o milênio, outro sobre o arrebatamento, sobre os céus, e creio que deva custar, chutando aqui, não sei se uns R$8, R$9 cada um, sei lá, alguma coisa assim, tá bem? E terminei, o que Deus tinha preparado para essa noite. Essa foi a cama, né? Ou seja, eu preparei o terreno para agora amanhã despejar toda a natureza da tribulação sobre vocês. Se vocês querem sofrer tribulação, venham amanhã, nos 2 períodos da manhã. Fora aquela que você já sofre lá em casa, tá? Mas mesmo assim, traga seu marido para assistir também, seus filhos. Juninho, eu acho que me alonguei, não sei se quer que a turma tenha um tempo para alguma pergunta, dentro disso que eu falei hoje à noite. Eu vou me arriscar aqui, vou abrir um tempinho para vocês. Dentro do que eu falei hoje sobre essas bases, alguém tem uma pergunta? Se vocês querem saber detalhe da tribulação, é só amanhã, é só pergunta do assunto de agora, tá? A parte da tribulação que eu não peguei. Nesse momento dessa aliança, né?
Israel? Não, já vai estar. Amanhã à noite em especial, quando eu falar de Gog e Magog, daí eu vou explicar que Israel já vai estar penando assim um pouco, né? Mas não é aquela situação ainda dentro da tribulação, onde Jesus falou que vai ter um evento na metade da tribulação, que é a abominação desoladora, né? Que é quando esse líder mundial vai cessar os sacrifícios e vai causar um sacrilégio dentro do templo, né? E vai colocar a própria imagem dele para ser adorada. A partir desse momento do meio da tribulação, Israel vai sofrer grande perseguição, que é quando Jesus falou, fujam para as montanhas, né? Mas antes ainda desse momento da tribulação, Israel já vai estar sofrendo um pouco, sim. Silvio, eu tenho pergunta sobre, enfim, você até mencionou aí o templo. O templo? Isso, o templo eu vou falar... Templo, amanhã de manhã, bem no primeiro período. Que há necessidade de um tempo para esse templo ser construído. Então eu menciono amanhã. Está todo mundo convencido que vai haver tribulação? Está todo mundo convencido que ainda é futura essa tribulação, que não houve ainda? Aham. Sim. Sim. Amanhã vai ser fácil de eu ouvi-los, tá? Porque vai ter microfone. A gente acho que não chegou a se planejar agora, né? Então, mas tudo bem. Mas o irmão ali. Mediante os fatos acontecidos, não se contar das grandes guerras mundiais para cá, né? Rumores de guerra, guerra fria, continuamentos, né? Ameaça entre os Estados Unidos e a União Soviética. Eu creio também os falsos profetas, que estão inclusos também os falsos mestres, os falsos pastores, estão envergonhando o Evangelho. Eu creio que o perigo que a gente está é o perigo que a gente está. Eu creio que é o princípio da dor, justamente o que nós estamos falando aqui no verso 28. Isso, porém, é o princípio da doença. Então, eu não creio que a primeira metade da tribulação seja o princípio da dor. Porque a grande tribulação seja toda semana de notícia de Israel. Ah, tá. Nós estamos no princípio da dor. Tá. Daí a gente teria que fazer um estudo. Eu tenho um curso que eu dou ali na chamada, que é Jesus e o fim dos tempos. Então eu pego Mateus 13, Mateus 24 e 25, que são os capítulos que Jesus, ele próprio, menciona o que vai acontecer no futuro, né? E ele traz essas revelações. E ali eu explico do porquê, em especial Mateus 24, tem a ver com o período da tribulação em si. A primeira metade é princípio das dores, e a segunda metade é... Isso. Sim. Sim. Mas só que pandemia sempre existiu, né? É que agora a gente consegue mensurar. Terremotos sempre existiram, só que agora a gente... Mas então... Sim, mas o que eu quero dizer é que eu só discordo porque Jesus não estava falando no contexto de igreja ainda. Jesus estava falando no contexto de Antigo Testamento para judeus, ele está respondendo: quais os sinais da tua vinda e dos fins dos tempos? Que na mente dos judeus, segundo Zacarias, esses dois eventos aconteceriam imediatamente, um seguido do outro. Então ele está dando pistas desse momento, sinais da tua vinda e dos fins dos tempos. É aí que ele revela pandemia, daí que ele revela terremotos e tal. Só que...
Tá, eu não vou brigar com você não, tudo bem. Só que, porque se fosse assim, então a igreja já estaria passando pela tribulação. Pois não. Então, essa é uma pergunta que, dependendo de quem perguntar, pode ser uma pegadinha, porque tem um texto ali de 2 Tessalonicenses 2, que fala que Deus vai mandar a operação do erro sobre aqueles que rejeitam a verdade, né? Então, daí a interpretação que fazem bom, então quem rejeitou agora, enquanto os crentes estão aqui falando, quando entrar a tribulação, Deus vai mandar a operação do erro no coração deles, para eles não receberem nenhuma mensagem, ou crerem em nenhuma mensagem do Evangelho. Só que quando você lê mais atentamente a descrição daqueles versículos, você já vê que o contexto é que está dando-se informação já quando o anticristo estiver aqui. E não eles estão rejeitando a verdade agora, enquanto a igreja está. E daí Deus manda a operação do erro com eles entrando na tribulação. Mas já está falando de um contexto de pessoas que já estão ali no momento que o anticristo já estiver aqui e já ter sido revelado. Ou seja, subentende que a igreja já subiu, já foi retirada. E aquilo que o detém, que é o ministério do Espírito Santo através da igreja, já foi tirado. Então eu cria dessa forma, que quem ouviu agora, entrou na tribulação, não tem mais chance. Mas daí, estudando melhor Tessalonicenses, agora eu entendo que é uma situação já dentro do contexto da tribulação. Então vai ter chance sim, e tanto é que Apocalipse 7 fala de multidões de todas as tribos e nações, né, que irão se converter. Gente, 9 horas, não vou abusar mais então, vou passar a palavra de volta para o Felipe, espero vocês amanhã, descansem bem para a gente decolar na tribulação amanhã.